Eu quero trazer uma pequena meditação aqui, nesse dia tão maravilhoso. Para quem não sabe ou quem não participou, nós, às 5 horas da manhã, tivemos primeira apresentação, o primeiro momento maravilhoso. Antes do sol nascer, a gente adorou a Deus com esse mesmo especial de Páscoa. E depois tivemos um café da manhã maravilhoso lá na nossa nova construção, nossa nova casa. Foi algo tão precioso. E se tem uma coisa que faz com que o nosso coração se renove, nossa fé seja fortalecida, é a gente trazer à memória essas histórias verdadeiras da palavra de Deus, porque hoje nós vivemos no meio de tantas mentiras, sabe, de tantos falatórios. Parece que nada é definitivo, parece que não existe uma verdade absoluta, mas eu quero afirmar para você que você está diante da maior história do universo, o plano grande de Deus para toda a humanidade. Esse grande plano que começou lá no Éden e se concretizou na ressurreição de Jesus. Porque com a morte de Cristo, Deus pôs fim a toda maldição e agora a humanidade inteira tem a chance de ser salva, ouvindo o Evangelho e se convertendo ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Levante a mão. Você que está aí acompanhando pelo YouTube também, essa verdade te alcançou um dia, e hoje você faz parte dessa grande família de Deus. Sabe, irmãos, uma coisa que nos constrange é ver tudo o que Jesus fez por pessoas como nós, que não merecíamos. Então a Ele seja toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o trabalho que os irmãos tiveram, todo o tempo que você dispensou para estar aqui, servindo e adorando a Deus. Tudo isso é porque Ele merece, Ele é a fonte, e Ele é o começo e é o fim, e Ele é a raiz de Jessé, a estrela de Davi. Ele é aquele que começou e que vai terminar toda a história. Tudo que existe por causa dEle. Amém? Então vamos dar mais um aplauso bem forte, um brado de vitória ao Cristo ressuscitado. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler um texto aqui rapidamente de Mateus capítulo 28, que diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mais uma vez, diante da grandeza do nosso Deus, homens como os soldados romanos, homens enrijecidos pela guerra, homens que nem sentiam mais emoção, porque toda a sua vida era derramar sangue, toda a sua vida era se deparar com situações grandiosíssimas, enfrentando exércitos inimigos, prendendo reis, que era o que os romanos faziam muito. Mas eles nunca tinham visto algo igual. Eles nunca tinham tido uma visão de anjos de Deus fazendo algo tão poderoso. O texto diz que naquele instante houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu, removeu a pedra e sentou sobre ela. Alguns comentaristas dizem que talvez o terremoto aconteceu por causa da presença do anjo. Outros dizem que o anjo usou o terremoto para rolar a pedra. Seja como for, Deus é todo poderoso, a Ele a honra e a glória. Diante dEle se dobre todo o joelho, diante dEle todos se considerem nada. Ele é tudo. Amém, irmãos? A Páscoa nos constrange sobremaneira. A Páscoa deveria nos constranger ao ponto de nós pararmos de exigir as coisas para o nosso favor. A Páscoa deve nos constranger a viver uma vida de humildade como Cristo, que sendo o Senhor, se humilhou por nós. Não existe ressurreição sem ter morte, não existe vitória sem luta, e não existe glória sem humilhação, sem uma entrega. E eu quero ler um texto aqui que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, até a morte e morte de cruz,
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Agora, como pode, diante de uma história dessa, diante de uma verificação dessa, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz? E Jesus não fez isso para ficar na história, Ele não fez isso apenas para ser um exemplo, como muitos pensam, mas é porque era a única maneira da humanidade ser salva. Era a única forma da humanidade se reconectar com Deus novamente. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não estava brincando, e ele não estava apenas versando alguma coisa, fazendo um poema. Ele estava realmente sentindo a aproximação e a agonia da morte. A Bíblia diz que em um momento ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, ou seja, eu estou em desespero, por causa da aproximação de tudo que ia acontecer. Mas talvez você pense que o terror que ele estava sentindo era porque ele sabia que ia sofrer as chicotadas. Não, é porque ele sabia que sua fronte ia ser furada com espinhos, que os guardas iam bater naquelas... Não, também não era por isso. Será que era porque os cravos iam furar suas mãos e pés? Também não. O que Jesus estava sentindo era a aproximação de algo que ninguém jamais fez nesse mundo, nem poderia fazer. Ele, como Deus justo e inocente, iria ser acusado e iria assumir a culpa, a sentença de todos nós. Era como se não, era os pecados de toda a humanidade foi julgado, e a sentença era a morte eterna, e ao réu teria que ser lida a sentença: você está sendo condenado porque praticou isso, e no nosso caso foi, você sabe, imoralidade, aborto, homossexualismo, e tantas coisas mais que você nem imagina que as pessoas fazem hoje em dia, assassinatos em massa, estupro, e tudo isso foi colocado na conta de um inocente. Era isso que Jesus estava dizendo. O cálice era assumir a reunião de toda a culpa de toda a humanidade, dos pecados que já cometeram e dos que ainda vão cometer, e colocar tudo na conta de Jesus, e ele aceitar essa acusação e pagar o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados. Isso deve nos constranger a sermos mais humildes e parar de ser pessoas que negam perdão, que não conseguem perdoar, que não conseguem se relacionar, que só busca os seus interesses. Isso nos constrange a nos tornar pessoas melhores, a pedir: Deus, tenha misericórdia. Manda essa mensagem para mim também, para todos nós. No culto das 5, eu me senti profundamente constrangido a pedir perdão para essa igreja, por não ser um pastor mais presente, por não ser um melhor pastor, por não ser alguém que serve mais como vocês devem ser servidos. Mas isso deve ser uma consciência que deve estar presente em cada um de nós. Amém? Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. Sabe de uma coisa? Se você está enfrentando situações difíceis, se humilhe diante de Deus. Sabe, irmãos, nós como igreja existimos para edificar uns aos outros. E a maneira como nós podemos fazer isso é quando alguém te dá um conselho bom, aceite, seja humilde para aceitar e mudar de vida. Mas quando alguém te ofende, seja humilde para perdoar. E quando você faz alguma coisa que não deveria ter feito com seu irmão, seja humilde para pedir perdão. Siga o exemplo de Jesus. A Bíblia diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, irmãos? A Páscoa é um tempo de alta reflexão por parte de nós, de todos nós. A Páscoa não é apenas para a gente pregar para os outros, temos que pregar, mas é uma reflexão para todos nós. A Páscoa lá no Egito, quando começou lá, quando o povo era escravo no Egito, lá no Antigo Testamento,
A Páscoa foi ordenada por Deus que se fizesse repetir todo ano aquele festival em comemoração da Páscoa, para que trouxesse a oportunidade dos pais contar a mesma história para os seus filhos, e os seus filhos saberem de tudo que Deus fez. Mas hoje a Páscoa acontece no meio de nós. Jesus já morreu, já nos libertou, e nós temos a responsabilidade de transmitir isso para os nossos filhos e para as gerações futuras, de levar essa mensagem da Páscoa para as outras pessoas. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, tem um versículo que, para mim, é um dos versículos que eu amo demais. Diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Nunca a glória deve ser para mim ou para você. Nós somos egoístas de natureza. Mas depois da Páscoa, depois que nós conhecemos o Senhor Jesus, nós devemos nos constranger a seguir os passos do Mestre e levar essa mensagem em frente. Crer na ressurreição de Cristo é fundamental para a fé cristã, porque a fé se alicerça em fatos. Uma verdadeira fé se alicerça em fatos. Cristo morreu, sim, mas ressuscitou, está vivo. Existem provas. O túmulo está vazio. Nós não estamos seguindo uma religião. Você não precisa de uma religião para viver. As pessoas não precisam ocupar a sua mente e criar dogmas para poder apaziguar sua consciência. Não, o que nós precisamos é ter um encontro com Cristo vivo. E só tem uma religião no mundo que tem esses valores poderosos. É a religião cristã. Porque das outras religiões, budismo, islamismo e tudo que termina com ismo, para lá, eles têm um lugar onde os seus líderes foram sepultados, e talvez uma placa dizendo: aqui jaz os restos mortais do líder fulano de tal. Mas o nosso líder, o nosso grande rei, na sua sepultura lá em Jerusalém, em muitos idiomas está escrito: ele não está aqui porque ressuscitou. Ele está vivo, e ele se relaciona diariamente com quem quer, com quem busca. E ele providenciou salvação para toda a humanidade, e todos que quiserem podem ser salvos em qualquer época, até que ele volte. Essa é a mensagem da Páscoa. O preço foi pago. A sua vida agora não tem mais razão de continuar perdida. Você pode sim seguir o Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus encontraram o túmulo vazio domingo de manhã cedo, e eu imagino a mistura de emoções. A Bíblia diz que as mulheres estavam chorando, tristes, e ao mesmo tempo se alegraram por ver que Cristo ressuscitou. Eu não sei se você tem enfrentado alguma luta na sua fé, talvez nos seus relacionamentos, ou talvez a própria situação desse mundo que sabe, parece que mina a nossa consciência, mina a nossa mente. Parece que todo mundo está tentando fazer a coisa errada, parece que a mentira está prevalecendo sobre a verdade. Mas eu quero te falar uma coisa, sabe, você pode se levantar pela verdade e dizer: eu sou de Cristo, e as pessoas que se encontrarem comigo, elas serão afetadas por esse poder que está presente na minha vida, por causa do Espírito Santo que habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, de 1 em diante: se vocês foram ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensa nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. A Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do alto. Irmãos, nós não somos mais nossos. Acabei de ler aqui que a Ele, porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A sua vida é dEle, o ar que você respira é dEle. Se Deus quiser simplesmente apagar a sua vida, Ele tampa com o dedo lá o seu oxigênio e você morre. Tantos não morreram agora. Mas se Ele quiser que você viva, Ele deixa você viver.
E seria bom nós oferecermos algum tipo de vantagem, algum tipo de motivo para Deus nos deixar viver. Não tem ninguém que possa, por rico que seja, acrescentar um só dia à sua vida. Por isso, buscar riqueza, viver pelas riquezas, a Bíblia diz que é idolatria. A avareza é idolatria. É pecado ser rico, pastor? Não, não é pecado ser rico. Mas aqueles que põem a sua vida, a sua busca, a sua mente, seu coração nas riquezas, a Bíblia diz que caem em desgraça. Porque o que nós levamos desse mundo? Qual deve ser a nossa mente e o nosso coração hoje em dia? Tudo que eu for fazer, tudo que eu for falar, eu devo primeiramente consultar se é da vontade de Deus, se Deus concorda com isso. Eu vou buscar as coisas do alto, eu vou procurar viver no padrão de Deus, porque a minha vida pertence a Deus, porque eu já fui morto e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Quem morreu não tem mais sentimentos de ficar lutando por ganâncias, seja ela por reputação, seja ela por dinheiro, seja pelo que for. Nós não podemos mais ficar nos degladiando uns aos outros. Nós temos que nos unir em Cristo e ajudar cada dia uns aos outros a crescer em fé e andar com Deus. Busca as coisas do alto. Quando Paulo se fala sobre isso aqui, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto contrasta com viver meramente de forma natural. Contrasta com viver de naturalidade. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas, irmãos, quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que vivem no natural, no normal. Mas, infelizmente, muitas vezes nós, crentes que temos o Espírito Santo, estamos vivendo com um padrão de vida natural. Nós não sabemos viver no Espírito, e a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Buscar as coisas do alto é viver num outro padrão, é saber que você tem uma identidade diferente, que a nossa pátria está no céu. Quando a Bíblia diz que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, o apóstolo Paulo se refere aqui a uma linguagem que o profeta Isaías mencionou várias vezes e também em Salmos, quando diz que a nossa vida está oculta. No Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e anda à sombra do Onipotente, ele pode dizer ao Senhor: Ele é o meu Deus e meu refúgio em quem confio. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está protegido pelo Altíssimo, tem segurança. Ele pode enfrentar tempestades, ele pode enfrentar tribulações, mas ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Porque ele vive. Se isso fosse verdade no nosso dia a dia. Se nós pudéssemos cantar com a nossa alma todo dia. Temor não há, mas eu bem sei. Levante suas mãos. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando Paulo fala: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto onde Cristo vive, Paulo se refere aqui a você conhecer a Cristo através de um relacionamento pessoal. Ele está vivo, Jesus pode encontrar com você e você com Ele todos os dias. Um relacionamento pessoal e presencial, isso é o que vai nos fortalecer na nossa fé. Isso é que vai nos manter firmes em Deus para sempre. Porque nós morremos, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu quero dizer para os meus amados irmãos nessa noite: se você tem andado nesse mundo desprotegido, se você tem sido escravo do pecado, dos vícios, dos maus pensamentos, da incredulidade, se você tem andado nesse mundo com a sua vida exposta ao inimigo, Deus tem um lugar de refúgio para você.
Deus quer colocá-lo debaixo da sua mão poderosa, assim como quando ele disse para Moisés: Moisés, entra na fenda da rocha, eu vou te proteger com a minha mão enquanto eu passo. Deus quer fazer isso com a sua vida. Não ande exposto, entregue a sua vida a Jesus. Se você está afastado, volte para Deus. Essa é uma boa data para você se converter, essa é uma boa data para você retornar para Deus. Você nunca vai esquecer essa data, no dia que se celebrou a Páscoa do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Nesse dia eu comecei a andar com Deus. Essa pode ser uma data muito preciosa para você. Deus oferece um lugar de refúgio, de esconderijo para a sua alma. Foi para isso que ele morreu. Quando Jesus disse: está consumado, e depois respirou, naquele momento, quando Jesus declarou: está quite, está consumado, ele estava dizendo: está quite a culpa da humanidade, está paga a conta da humanidade. Todo mundo, desde Adão até o arrebatamento da igreja, que vai ser antes da tribulação, bem dizer, eu não sei, vai ser antes ou depois ou no meio, mas que vai acontecer. Desde Adão até o arrebatamento, todos que quiserem podem ser salvos. Todos que quiserem, simplesmente por ouvir o Evangelho e receber Jesus como Senhor. Você não precisa ter uma visão do céu, você não precisa ir num templo suntuoso, talvez em Roma, talvez em Jerusalém, em qualquer lugar desse planeta, onde você estiver, na presença de qualquer pessoa dos seus irmãos. Se você conhecer o Evangelho e você optar por receber Jesus como Senhor, Ele te entrega a salvação da sua alma naquele instante. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele notifica a todo homem. Agora que você e eu somos crentes, nós temos que valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza é cuidar de pessoas, é repartir aquilo que nós temos com os outros. Repartir, eu estou falando literalmente, comida, roupa, o que nós temos, mas também e principalmente repartir a vida eterna, o conhecimento do Evangelho, o que você tem recebido de Deus de graça, dê de graça para as outras pessoas também. Amém? Feliz Páscoa para vocês.